Vamos fazer então a correção da avaliação de história. Avaliação de história, a gente trouxe um texto falando sobre um lugar bem famoso, bem conhecido, que fica aqui no nosso estado, né? Fica lá na capital, Salvador, aqui na Bahia, que é o Pelourinho. Vamos ler o texto? Principal símbolo da Bahia, o Pelourinho já foi um local de muita violência. Atualmente reúne restaurantes com o melhor sabor da culinária baiana. Artesanato, lembram o que é artesanato? Aquela arte feita com as próprias mãos, né? O contrário das coisas industrializadas, são feitas em fábricas. São aquelas coisas que são feitas por artesãos, né? Por pessoas que fazem com matéria-prima e constroem as coisas ali com as próprias mãos, como produtos de barro, de madeira, de tecidos, né? De rendas e outras coisas. Também tem a arquitetura barroca, a religião, centros culturais e o legítimo Batuque do Olodum, que é um grupo musical, né, que tem uns tambores bem grandões assim, e eles fazem aí essas apresentações lá. Numa época do ano, as terças-feiras são reservadas a shows e apresentações de diversos artistas nas ruas e praças do Pelourinho. É no Pelourinho que Salvador reúne sua maior riqueza, revelada nos detalhes arquitetônicos, nas igrejas e nas casinhas coloridas, que se dedicam e vivem de turismo. Olha só que essa imagem de lá. São casinhas que são antigas, mas que são bem bonitas, estão bem conservadas. Revelada nos detalhes arquitetônicos, nas igrejas e nas casinhas coloridas, que se dedicam e vivem de turismo. Localizado no Centro Histórico de Salvador e tombado pelo Patrimônio da Humanidade da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, o Pelourinho é considerado atualmente um grande shopping a céu aberto. Ó, shopping é uma coisa moderna, né? Mas ali a gente chama o autor chama aqui de shopping a céu aberto porque ele é uma estrutura antiga, não tem cobertura, então por isso chama de a céu aberto. E que oferece atrações artísticas, tá aqui, ó, musicais, opções de bares, restaurantes, lojas de roupas, artesanatos e joias, museus, teatros, igrejas, entre outros. Vamos seguir a leitura. Sua recuperação ainda não foi concluída, por estar sendo feita em etapas. Os prédios do século XVII e XVIII, vejam bem, são lugares antigos, muito antigos, nós estamos no século XXI. Então, ó, eles foram construídos no século XVII e XVIII, lá nos anos 1800 em diante. Foram divididos em grupos. O nome Pelourinho surgiu da mão de obra escrava e dos pelourinhos, que eram colunas fixadas em áreas públicas para expor e castigar escravos ou criminosos. Veja só que isso acontece porque eles chamam, né, esse lugar lá de Pelourinho por essa questão histórica, né? Por uma questão histórica. E essa questão histórica é justamente relacionada à escravidão, que foi ali aquele lugar em que eles estavam ali sendo castigados, né? Às vezes escravos, às vezes criminosos, né? E eram, ali em praça pública eram expostos. Mas vamos lá, a primeira questão relacionada ao texto, aqui de história, para a gente responder junto. Primeira questão. Apesar de ser um espaço antigo da cidade de Salvador, o Pelourinho ainda é importante por vários motivos. Você vai marcar um X nas opções que representam bem essa realidade, ou seja, opções. Então, tem mais de uma opção que aí vai estar certa. Você vai marcar as opções que estão corretas. Pelo valor cultural, sim, né? É um motivo da importância, né, do Pelourinho, pelo valor cultural, com certeza. Porque neles funcionam bares, restaurantes, bares e apresentações artísticas? Também, né? Isso movimenta o turismo, então é importante sim também. Porque é um espaço exclusivo para a população negra? Não, né? Aqui diz que foi construído por escravos esse lugar. E Salvador é um lugar que tem muitas pessoas negras, mas em nenhum momento diz que esse espaço é exclusivo para a população negra da cidade, né? Em nenhum momento diz isso. É aberto para todos. Por quê? Então, essa daqui está errada. Não vamos marcar. E a última, por que se tornou um importante ponto
turístico. Ponto turístico. Isso também está certo, é verdadeiro, né? Se tornou um ponto turístico, então essa opção está certa, porque a gente viu, inclusive, aqui a palavra turismo, né? Um dos fortes ali desse lugar, é um dos grandes motivos dele funcionar e existir ainda, né? Hoje é o turismo, né? Naquela época, quando foi construído, provavelmente ele tinha outras funções, mas hoje ele funciona muito bem como ponto turístico, né? Segunda questão. Segundo o texto, olha, sempre voltamos ao texto. Então, ó, você vai precisar ler 1, 2, 3, até 4 vezes, se for preciso, o texto, para relembrar alguns detalhes. Em vez de sair respondendo, né? Assim, sem pensar, sempre volte ao texto, releia, leia, releia, você vai ter mais facilidade para responder. Segundo o texto, Pelourinho é considerado um shopping a céu aberto. Olha, ele falou sobre isso bem aqui, ó. Um shopping a céu aberto. Por quê? Está na sequência do texto e vai aparecer aqui. Fica localizado no centro histórico, é por isso que é um shopping a céu aberto. Bom, o Pelourinho fica no centro histórico, mas é por isso que é chamado de ser shopping a céu aberto? Viu como você tem que interpretar essa questão? Letra B. Oferece atrações artísticas, opções de bares, lojas, museus e teatros? Daí já parece mais, né? Com a resposta certa. Tem arquitetura barroca e culinária baiana? O Pelourinho tem arquitetura barroca e culinária baiana, mas é por isso que ele é chamado de shopping céu aberto? Viu como tem que observar isso daí? Ou nenhuma das opções? Bom, aqui a letra certa vai ser a letra B. Porque, ó, na sequência aqui do texto ele diz isso. O Pelourinho é considerado um grande shopping a céu aberto por oferecer atrações artísticas, musicais, bares, restaurantes, lojas, enfim, como se fosse um shopping que tem, né, todas essas opções aí de entretenimento. Então, por isso que ele é considerado um shopping a céu aberto hoje. Questão 3. De acordo com o texto, o Pelourinho é um lugar moderno ou antigo? Ou um outro. Vai ser um lugar antigo, né? Olha só o que diz aqui, que ele foi construído no século XVII e XVIII. Então, olha só, ele existe até hoje, né? E muita gente circula por lá, tem turismo e tal, mas ele não é um lugar moderno. Ele é conservado, inclusive, as antiguidades dele, justamente porque isso chama a atenção do turismo hoje, né? Justamente por ser um lugar antigo. Então, a resposta certa é antigo. E a questão 4. A Unesco, olha, viu aí essa sigla? A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. É um órgão destinado a... Qual é a função desse órgão, né? Que foi colocado aqui no texto. Letra A. Divulgar patrimônios históricos, ou seja, né? Fazer propaganda. Alugar patrimônios históricos. Vender patrimônios históricos ou preservar patrimônios históricos, né? Então, a gente está falando ali que ele foi tombado como patrimônio da humanidade, ou seja, ele tem que ser cuidado, preservado, ele não pode ser demolido, não pode ser alterado, né? Não pode chegar lá e mudar toda a estrutura dele. Por quê? Diz que ele foi tombado, quer dizer que ele não pode ser derrubado, não pode ser alterado, né? Ele tem que ser preservado. Então, esse órgão é responsável por preservar patrimônios históricos. A resposta certa aí vai ser a letra D. E a última questão, da parte de história, pergunta assim, de acordo com a história, o nome Pelourinho tem um forte significado ligado a, aqui no último parágrafo do texto que você for ler de novo, você vai ver a resposta, vai encontrar a resposta. Está ligado à sociedade, à escravidão, à política ou ao turismo? Olha, a gente falou aqui no texto sobre turismo, mas o nome Pelourinho, a origem desse nome, está ligado ao turismo? Não, não está. E aqui no último parágrafo responde, ó, o nome Pelourinho surgiu da mão de obra escrava e dos pelourinhos que eram colunas fixadas em áreas públicas para expor e castigar escravos e criminosos. Então, esse nome está ligado, né, tem um forte significado ligado à escravidão, porque o Pelourinho foi construído por escravos e esse nome Pelourinho tem uma relação com o que eles viveram naquela época, que era, né, esses castigos, essas punições em praça pública que eles viviam. Então, a resposta certa aqui vai ser a letra B.